É agora convidado desta edição da noite José Gomes Ferreira. Zé, boa noite, bem-vindo. Perante este clima de revolta que está instalado, como é que estás a encarar esta polémica que teve como ponto de ignição o caso de Tancos? Quem queria está quase a conseguir. E se me permites, eu gostaria de fazer uma análise que é alongada no tempo e abrange vários pontos que parece que não têm ligação nenhuma entre si, mas têm toda a ligação e me levam a uma afirmação que é legítimo supor muita coisa. E eu vou já explicar o que quero dizer com isto. Na minha vida de jornalista vi acontecer situações na administração da justiça que parecia que não tinham lógica nenhuma e depois, poucos anos depois, percebia-se porque é que tinham lógica e que interesse serviam. E eu vou dizer rapidamente vários casos. Lembro-me de um que era faturas falsas nas grandes construtoras em 93, em que vários grandes gestores foram apanhados e logo a seguir aconteceu que o legislador disse que não era crime e que era uma fraude remível a multa. Isto passou-se no nosso Parlamento. Depois, pouco depois, já foi considerada burla, mas quem estava apanhado na rede já conseguiu ter o benefício da melhor lei. Depois, muito rapidamente, entretanto é nomeado um Procurador-Geral da República, amigo de José Sócrates, pois percebe-se porque é que é amigo, que é Pinto Monteiro, e é eleito um Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é Noronha de Nascimento, e os dois decidem mandar arquivar e destruir gravações de um testemunho em que havia uma indicação de 1 milhão de euros teria sido recebido por um senhor que na altura era Primeiro-Ministro, por causa do Freeport. Todos nós nos lembramos disto, todos nós. E mais tarde eles aparecem na cerimónia de lançamento de um livro de José Sócrates, que afinal foi escrito por terceiro, em que estão na primeira fila a bater palmas. Portanto, as coisas não acontecem por acaso. Bom, analisar terceiro caso, essa rapidamente, terceiro caso, pedofilia. De repente o legislador descobre que poderia ser considerado um único crime continuado e não vários crimes. Quarta situação. Joana Marques Vidal faz um trabalho que toda a gente aplaudiu. O crime do colarinho branco foi finalmente investigado com uma cadência, um ritmo e uma eficiência nunca vista em Portugal. Não tem um segundo mandato. Porquê? Quem é que não estava interessado em que ela ficasse? Quinta situação. PS e PSD tentam repetidamente controlar as nomeações para o Conselho Superior da Magistratura. Isto é mais recente. E agora, sexta situação, há uma interpretação do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República na sequência de uma intromissão em quem é que os procuradores e os juízes de instrução deviam ouvir no caso de Tancos. Pelos vistos, isto tem uma sequência lógica de muito tempo. E aquilo que me leva a perguntar é legítimo eu supor muita coisa. Porquê é que aparece agora esta situação, numa altura em que faltam pouco menos de 6 meses, para haver uma acusação no caso BES-GES? Numa altura em que, depois das contraordenações e dos processos nos reguladores Banco de Portugal e CMVM contra vários administradores, banqueiros, agora está a chegar-se à fase em que as investigações avançaram e já se começa a ter prova para acusar. É agora que aparece esta situação em que alguém pode interferir no trabalho dos procuradores. Eu diria, se me permites, eu diria uma coisa. É que houve bancos em Portugal que foram à falência e grupos que ficaram em grandes dificuldades. Os senhores que mandavam nesses bancos e nesses grupos deixaram ir esses grupos e esses bancos à falência, mas pessoalmente ficaram muito ricos. E se calhar ainda estão a exercer muita influência onde não deviam. Parece que há aqui, no fundo, uma jogada de antecipação, uma tentativa de controle do poder judicial pelo poder político. Mas isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, PS e PSD estão metidos nisto. Nesta sequência temporal que acabámos de dizer, estão em todas as fases. E é curioso ver que o PS não se pronuncia, o PSD não se pronuncia. Estranhas e o Presidente... o silêncio do Primeiro-Ministro até o momento. Claro. E o Presidente da República diz, isso é com os tribunais. Terá a ver com aquilo que ele também testemunhou no passado dele, em relação a quem fazia a economia e a finança deste país. É legítimo supor. A minha pergunta é, porquê é que acontece agora? É legítimo supor muita coisa. Se estarão a conseguir por outras vias o que não conseguiram nas tentativas anteriores, eu tenho que perguntar, porque realmente não se justifica que um procurador faça o seu trabalho, ou que um juiz de instrução faça o seu trabalho, e depois, de repente, no âmbito do inquérito, aparece alguém a dizer mas não podes ouvir esta pessoa ou aquela, não te dou autorização. E essa indicação depois não aparece sequer escrita. A não ser, e veio agora a Procuradora pressionada, Procuradora-Geral da República, já pressionada pela opinião pública e pelo sindicato, dizer, mas podem escrever lá. Portanto, fica o ónus em quem tem que escrever quem é que o pressionou.
Isto é subverter completamente as regras da autonomia do Ministério Público. Só não vê quem não quer, e o centrão da nossa política continua a defender os interesses. Isto é uma defesa descarada dos interesses. Só não vê quem não quer, e é legítimo supor muita coisa. E fazer estas associações de ideias em relação a essas investigações que estão em curso. Porque isto não surge desgarrado. Não é a propósito de uma iniciativa qualquer, extemporânea, ou que alguém decidiu ouvir e que agora de repente mudam as regras só para prevenir o que já passou, em que de facto não foram ouvidos nem Primeiro-Ministro nem Presidente da República. Se calhar querem atingir mais alguém, ou outras situações novas. Zé, certo é que a Procuradora assegura que este documento, que esta diretiva não lhe dá poderes acrescidos. É curioso. Eu acho que quem escreveu este texto escreveu muito bem. O ponto 2 do esclarecimento diz precisamente: o parecer não atribui ao Procurador-Geral da República poderes acrescidos de intervenção direta em processos. Pudera, não é ela que intervém diretamente, são os procuradores e os responsáveis dos departamentos, do DCIAP, dos DIAPs e outros. Ou seja, abre a porta, no fundo, a interferências. Isto é capcioso escrever uma coisa destas. Não está em causa ela, mas está em causa quem está na estrutura, que pode dizer ao Procurador: tem lá cuidado com isso, não vais por aí. Não é a Procuradora-Geral da República que tem esse papel. Mal seria. Mas os outros, basta escolher um ou dois dos principais para poder haver uma orientação em determinado sentido. Neste momento, as pessoas não têm noção, mas a democracia está em risco com estas coisas. Mas em risco seriamente. E acho que se os portugueses não têm consciência disto, deviam perceber rapidamente o que é que está em causa. O que está em causa é a politização, é o centrão dos interesses e é o maniatar de quem pode fazer uma justiça com autonomia e com independência. Não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Quanto ao Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, falam em perda de autonomia, no fundo. Sim, tem razão. Há mesmo um risco de divórcio entre os magistrados e a Procuradora? Não, a questão é que quem faz as regras, se as mantiver, eles acabam por ter que obedecer. É porque com o divórcio eles têm que ganhar o seu dia-a-dia, é a profissão deles. Não é assim que funciona. O divórcio é uma coisa simbólica neste caso. Na verdade, se as regras se mantiverem, ficam sujeitos a tudo o que é orientações estranhas de quem de cima diz: não ouves esta pessoa, não ouves aquela. Mas se o Ministério Público sempre agiu assim e tem conseguido bons resultados ultimamente, será que são esses bons resultados que estão a incomodar quem está no topo e quem politicamente quer controlar isto tudo? E eu volto a perguntar: porquê é que não deram um segundo mandato a Joana Marques Vidal? Era muito incómoda? Estavam uma série de banqueiros quase aí presos? Ainda não foram. O que é que se passa? Os portugueses têm toda a legitimidade para fazer as perguntas. Para colocar estas E não venham dizer questões. Que não há legitimidade, porque há. Porque neste momento os processos que têm a ver com os grandes gestores e grandes banqueiros estão a chegar à fase de acusação. Portanto, toda a parte criminal está bastante avançada e continua a descobrir-se factos novos em relação a vários portanto, aquilo que é o julgamento da matéria criminal é agora que está a começar. Ao fim de 5, 6 anos, 7, se descobrirem as coisas. E é agora que se mudam as regras. Alguém quer condicionar decisivamente o desfecho destes processos. Já falámos um pouco das reações partidárias. Quanto à Iniciativa Liberal, quero ouvir Lucília Gago no Parlamento, com um caráter de urgência. É importante essa audição. Eu quero ouvir o PS, que explicações quero ouvir António Costa e Rui Rio e Marcelo Rebelo de Sousa. Não é refugiarem-se nas questões dos tribunais. É dizerem o que pensam. Eles são cidadãos como nós. Têm que dizer o que pensam perante os portugueses, olhos nos olhos. Se concordam ou não concordam. É o que eu acho. E como é que achas que pode ser gerida, no fundo, gerir este braço de ferro nos próximos dias? Eu acho que vai vencer o atentado à democracia. É o que eu acho. Se não for chamado ao Parlamento e se os protagonistas não forem explicar cabalmente e se continuarem a refugiar-se em comunicados e em esclarecimentos que não esclarecem nada, isto vai ficar assim e vai ser um atentado à democracia. E há sérios riscos com esta diretiva? A opinião pública pode muito. Pode ser que com a força da opinião pública as coisas mudem. No fundo, os exercícios de cidadania que nós também fazemos aqui todos os dias podem levar a que haja uma reflexão e que as coisas mudem. Mas não há lei nenhuma, em bom rigor, não há lei nenhuma que obrigue a mudar isto. Isso não há. É só o reconhecimento de que está errado e que queiram voltar àquilo que são práticas corretas, que foram práticas corretas ao longo de muitos anos e que, sobretudo, nos últimos anos deram frutos
e permitiram, se não punir, efetivamente, pelo menos identificar os conjuntos de crimes que deram cabo do país, que literalmente deram cabo do país e nos atiraram para a bancarrota e nos obrigaram a ir pedir ajuda e sobre a ajuda sobre a qual depois um certo poder político veio dizer que essa ajuda, com as condições que tinha, é que provocou a crise. É extraordinária a hipocrisia que reina neste país em relação a isso. É isso e estas matérias da administração da justiça. E vamos perceber quais são os próximos desenvolvimentos no que diz respeito a este conflito também em concreto. Certamente. José Gomes Ferreira, obrigada por nos ajudares a perceber e a questionar também toda esta polémica. Olhamos agora para a Operação Marquês. José Sócrates e